É isso aí. As pessoas não têm sequer liberdade de ter as suas decisões próprias. E agora aponta o Ministério Público Federal, o Ministério Público, segundo informações, né, de que há esse suposto esquema, 748 contratações fantasmas na educação do estado do Amapá. E a gente... Exatamente, mas a gente cita onde a gente está se fundamentando para falar do assunto. É o inquérito civil número 0004-302-34.2022, isso daí é lá de 2022, né? Ponto 9.04.1000 ao contrário. Está sendo conduzido pela primeira Promotoria de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Estado do Amapá. Está apurando esses indícios das 748 contratações fantasmas na educação com um suposto cabide de emprego com a finalidade meramente eleitoral. Esse é o fundamento da informação, né? Então, o Ministério Público está apurando esses indícios de que o esquema teria sido articulado internamente com suspeitas recaindo sobre Djalma do Espírito Santo, apontado como a figura central da UDE à época, e sua aliada de confiança Rita Campos, além de responsabilidades que podem alcançar a cúpula da Secretaria de Estado da Educação do Amapá. Segundo o Ministério Público, Paulo Santo, as admissões ocorreram à margem da Constituição sem concurso público, como é a prática dessas contratações na UDE, com cargos como assistente administrativo e até advogado, configurando um mecanismo indireto de contratação irregular, com claros indícios de finalidade eleitoral. Lá atrás, em 2022, nós já estamos em 2026. As contratações se concentraram no primeiro semestre de 2022, período sensível do calendário. Primeiro ano de governo do Clécio Luiz. Não foi ano eleitoral, né? Ano eleitoral. Uhum. Ano eleitoral. Agora, nesse novo despacho da promotora de justiça Andréia Guedes de Medeiros, a Manajás, ela continua a cobrar, aliás, ela voltou a cobrar explicações formais à Secretaria de Educação do Estado, após o descumprimento de ofícios anteriores. Quando a gente diz aqui que esse governo não costuma dar explicações para ninguém, está aqui um exemplo. Inclui o Ministério Público, inclusive, né? Os insistentes ofícios que a promotora tem enviado foram simplesmente ignorados pela Secretaria da Educação. Mas o Ministério Público continua exigindo que a Secretaria informe em prazo máximo de 10 dias a origem detalhada dos recursos usados para pagar 748 contratados entre 2022 e 2025, incluindo a possível utilização de verbas federais, além de esclarecer quais medidas adotadas para cumprir o termo de ajustamento de conduta, o tal do TAC, que proibia esse tipo de contratação. Quer dizer, eles não obedecem a coisa nenhuma, Paulo. Não obedecem regra. E tomara que não seja tomada nenhuma medida contra essa promotora Andréia aí, né? Que, de repente, aqueles que ousam falar alguma coisa sobre um lado negativo com relação a determinados grupos políticos aqui acabam sendo sacrificados, digamos assim, né? Espero que não aconteça. Agora, um detalhe é o seguinte, com relação ao UDE, eu gosto de dar de César o que é de César. Esse sistema de UDE, que é a unidade descentralizadora da educação, foi criado lá no primeiro governo do Capi. E eu vi isso como uma coisa positiva. Por quê? Porque os recursos eram tudo centralizado ali na mão de uma secretaria que a gente não via acontecer absolutamente nada. Era pior ainda. E eu vi funcionar isso corretamente naquele momento ali. Essa unidade descentralizadora, todo esse sistema que a gente chamava de caixa escolar ali, né? E a coisa funcionava. Com o decorrer do tempo, aí entra o governo Valdez Góes, entre os outros governos, e acabou a coisa se perdendo o controle, que é o que a gente nota. Começou a se usar como cabide de emprego ali,
principalmente ano eleitoral, e eu não estou dizendo que isso aconteceu nesse ano, mas as coisas de forma coincidente, quando a gente vai observar, né, acaba se dando a oportunidade de ter essa conclusão. Sempre ano eleitoral, sempre, quase sempre, o mesmo grupo político, como diria o pessoal aí, né, mais antigo, né? A história muda, mas os personagens são sempre os mesmos. Então é preciso agora que se apure isso, de fato, é uma ação de 2022, eu lembro que tem uma coisa na justiça aqui que para mim foi emblemática, e que não pode voltar a acontecer de forma nenhuma e nem se esquecer. Na eleição de 2014, tiveram lá alguns procedimentos. Em 2015, se instaurou uma ação contra a candidatura do governador eleito, Valdez Góes, e a sua chapa. Essa ação durou durante todo o mandato dele. Ele ficou de 2015 a 2018. 2018, ele se reelegeu governador do estado do Amapá, que eu me pergunto todos os dias como é que isso acontecia, mas aconteceu. Ele se reelegeu. Em 2019, a justiça vai e julga essa ação da eleição de 2014 e condena o então candidato Valdez e sua chapa a perder o seu mandato, a inexigibilidade e mais uma multa. Aí vai para a questão prática. Quando houve essa condenação, já tinha acontecido a eleição de 2018. Ele foi reeleito, e tudo aquilo que o Tribunal de Justiça passou 4 anos perdendo tempo não valeu de nada, de absolutamente nada, que ele cumpriu o seu mandato trágico, diga-se de passagem, de 2019 até 2022. Então é preciso que haja celeridade, e o Ministério Público tem feito o papel dele. O Ministério Público tem feito o papel dele. Tem muita ação tramitando aí, com muitos agentes públicos, que a coisa fica engavetada. Para. Em contrapartida, tem outros que não andam nem com o empurrão do Miranda, como dizia na campanha dele lá atrás. Essas coisas que precisam ser revistas, gente.